TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É com alegria que nos encontramos mais uma vez em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E no programa de hoje, nós vamos abordar o tema Batismo nas Águas. E para este tema, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, que nos diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E conosco aqui hoje, para tratar desse tema, nós temos o pastor Anchieta Carvalho. Pastor Anchieta, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Pastor Anchieta, o assunto, como falamos, é batismo nas águas. E o batismo nas águas é uma experiência comum ao crente de maneira geral, não é diferente conosco na Igreja Maranata. Isso. E eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: o que é o batismo? É importante, quando se trata deste assunto, o batismo nas águas, o batismo nas águas, assim como a ceia, fazem parte das duas ordenanças de Jesus. Jesus deixou uma ordenança, que é a ceia, e a outra ordenança, que é o batismo. E o texto bíblico que você leu, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, que trata do mesmo assunto. A ordem de Jesus qual foi? Ide por todo mundo, ensinai as nações e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é uma ordenança de Jesus. O batismo nas águas, ele está relacionado à nossa união com Jesus. O batismo nas águas, ele se refere à nossa união e à nossa identificação com Cristo. Por que eu digo isso? Não é um mero consentimento intelectual, não é um consentimento meramente racional, é uma mudança verdadeira de vida. Batismo é resultado, batismo é uma consequência, é um momento onde o crente vai sentir a necessidade de se batizar como resultado da salvação que ele encontrou em Jesus. Então, quando o pecador tem um encontro com Jesus e este encontro resulta em uma mudança de vida, em uma vida transformada, quando o encontro do pecador com Jesus se traduz em novo nascimento, automaticamente não é uma opção do crente, não é uma opção do salvo, é uma ordenança dele. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus para aqueles que estão salvos por ele. Eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas, elas são batizadas porque já são salvas. Elas não são batizadas para a salvação. Elas são batizadas porque são salvas. Entendeu? O resultado é uma consequência, portanto, da salvação. É uma ordem natural. Glória a Deus. É uma ordem natural. Glória a Deus. Mas você falou sobre a escolha do homem, a experiência do homem, a conversão, a experiência de salvação e, por consequência, o batismo. Que resulta no batismo. Perfeito. Mas quem pode efetivamente se batizar? Essa pergunta é importante. E a palavra de Deus, ela nos deixa muito claro quem pode se batizar. No livro de Atos, no capítulo 2, após o apóstolo Pedro, em Jerusalém, trazer uma palavra no dia de Pentecostes, Pedro deixou, em Atos capítulo 2, verso 41, Pedro diz o seguinte: aqueles que receberam a palavra de Deus foram batizados. E ainda em Atos capítulo 2, verso 38 diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você recebe a palavra, ato sequente é
você recebeu a palavra e a palavra de Deus, ela produziu no seu coração o arrependimento. E como consequência desta operação da palavra de Deus no seu coração, existe agora por parte do crente o desejo de se batizar. É o que fica claro, por exemplo, na experiência quando Filipe entrou no carro junto com o eunuco. O eunuco tinha ido a Jerusalém, havia participado da festa e estava voltando da festa, lendo o livro do profeta Isaías no capítulo 53. E quando o Filipe entrou na carruagem dele, diz a palavra de Deus que ele lia, mas ele não entendia o que ele lia. E quando Filipe lhe abriu as Escrituras e ele compreendeu a salvação que há em Jesus, ele imediatamente, olhando para a providência, havia água ali na estrada em que eles estavam passando, e ele imediatamente apontou: eis aqui a água, que impede agora que eu seja batizado. Então o batismo, o próprio crente, por essa operação da palavra de Deus no coração dele, por esse encontro dele com Jesus, que vai gerar o arrependimento e, consequentemente, o desejo de descer as águas como consequência de que ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, que impede que eu seja batizado? E, por sua vez, Filipe vai dizer a ele por que ele deveria ser batizado. Filipe diz assim: é lícito, isso é, o que você está pedindo é lícito, se crês de todo o coração. Então, o batismo é uma entrega total. É uma entrega onde não é parte do coração, mas é lícito se você crê de todo o coração. Então, o batismo é para aquele que crê de todo o coração. E nisso há uma diferença muito grande, porque o adversário também crê. O adversário crê, e a Bíblia diz que crê e estremece, mas ele não entrega. Então, a diferença é que os servos de Deus, os salvos em Jesus, depois dessa experiência com Ele, eles sentem um desejo. Nós cremos nele e por isso nos entregamos a Ele. E por isso, por crermos nele, na palavra dele, na operação do poder dele, nós agora desejamos manifestar a todos aqueles que estão à nossa volta que nós morremos para o mundo para vivermos para Cristo. E eu quero aproveitar, pastor Josias, para trazer aqui para a todos aqueles que nos assistem, e se possível for também abrirem a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 6, e ler aqui os versos 3 e verso 4. Podemos ler? Podemos ler. Desta forma, nós vamos entender o verdadeiro significado do batismo. Romanos capítulo 6, verso 3, que diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, isto é, com Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o que é batismo? O ato do batismo, a expressão batismo aqui no grego, no original, baptizo, que quer dizer imersão com mudança de vida. Então, o texto bíblico diz assim: batizados em Jesus Cristo na sua morte, para que, como Cristo morreu, nós também estamos sepultando com ele o velho homem. Observe a expressão é muito interessante porque não é apenas a morte do velho homem. É uma expressão muito mais forte do que a morte, é o sepultamento. Então, o que é o sepultamento? O sepultamento não é a morte apenas, mas é depois de morto, aquilo foi enterrado, isso é, aquilo foi sepultado, aquilo não está mais aparente, não está mais visível. É uma morte definitiva, se é que nós pudéssemos usar a redundância da situação. É uma morte, é algo que não apenas o velho homem morreu,
Mas está sepultado. Mas está sepultado. Né? Mas ele então, não... tornar atrás seria, a grosso modo dizendo, a mesma coisa que você escavar para tirar aquilo que você sepultou, que é o velho homem. Então, tornar a um velho caminho, tornar a velha conduta, tornar a velhos hábitos, é escavar para tirar aquilo que foi sepultado com Cristo. E o ato do batismo representa exatamente isso. Quando um membro ele decide por se batizar, ele sente esse desejo de descer as águas, exatamente por aquela operação da palavra de Deus que gera o arrependimento no coração do fiel. Quando o crente decide-se por se batizar, aquele ato do pastor levando até o tanque do batismo, ou em alguns lugares, alguns irmãos são batizados em lagoas, fazem uma represa, enfim. É importante se dizer que esta expressão batismo é imersão, é mergulhar. Por que isso? Porque existe um significado, existe um ato simbólico, aonde quando ele está sendo imerso, né, está imergindo, para que ele está sepultado com Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós também agora em novidade de vida. Isso é, o velho homem ficou sepultado e agora um novo homem está ali testemunhando. É um ato de fé e é um testemunho para todos aqueles que estão à sua volta, dizendo: Jesus mudou a minha vida. Então a vida que o apóstolo Paulo vai dar testemunho disso. Ele diz: a vida que agora eu a vivo na esperança e na fé do Filho de Deus. Então, não mais agora, diz Paulo, vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto é, o velho homem foi sepultado ali. Então, o ato do batismo é um ato glorioso, né? É um ato extraordinário e é uma necessidade do crente. É um testemunho de uma decisão tomada. É o testemunho. Testemunho público de uma decisão tomada. É isso aí. Pastor Anchieta, o senhor falou que a palavra batismo, baptizo, ela está associada à palavra imersão. Isto. E o batismo por aspersão? O batismo por aspersão, ele pode ser utilizado, e digo mais, ele até deve ser. Quando você tem um caso como, por exemplo, um ancião na igreja, ou você tem uma pessoa com alguma dificuldade de se locomover, ou às vezes uma pessoa que está acamada no hospital, não é por isso que ele vai deixar de ser batizado. Nesses casos, a pessoa pode ser batizada por aspersão. Mas quando nós nos voltamos para o original da palavra, baptizo é imersão, é submergir, é mergulhar com mudança de vida. Isso é que é importante para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra pergunta prática. Por que nós não batizamos crianças? Essa pergunta é muito boa, pastor Josias. Essa pergunta é boa e é importante nós deixarmos claro para todos aqueles que nos assistem que todo o interesse nosso é sempre procurarmos tudo aquilo que nós fazemos na Igreja Cristã Maranata. Nós nos voltamos sempre para a palavra. A base de todas as doutrinas da obra é a palavra. E quando a Bíblia fala sobre o batismo, primeiro, o batismo é um ato consciente. E o ser humano, nós temos duas fases na nossa vida. A primeira fase é a fase da inocência. E a segunda fase é a fase da consciência. A criança, ele vive a fase da inocência. Isto é, a criança não tem consciência do seu pecado. Ela não tem consciência do certo e do errado. Ela não tem consciência. Ela ainda está na fase da inocência. Quando esta criança crescer, amadurecer e passar a ter consciência, aí sim, aí a criança espontaneamente. E eu digo que os pais não devem interferir nisso, porque o batismo não pode ser um momento onde a pessoa se sinta forçada a descer as águas. Automaticamente, quando a palavra de Deus produz efeito no seu coração, ato contínuo,
vai gerar o arrependimento e, por consequência, existe um desejo natural daquele que é servo de Deus de descer as águas como testemunho para dizer: morri para o mundo para viver para Cristo. Eu quero agora que todo mundo saiba que eu sou uma nova criatura em Jesus. Então, a criança, ela não tem essa consciência. E Jesus disse mais, Jesus disse assim: dos tais é o reino dos céus. Em Marcos, no capítulo 16, verso 16, o texto bíblico, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, observe bem uma coisa. Quem crê e for batizado será salvo. É uma necessidade. Você creu, é necessário que você seja batizado. É crer para o arrependimento. É crer para a salvação. Ato contínuo, o batismo. A criança, por sua vez, isso é muito importante, ela não tem essa consciência. Isso é muito importante. O batismo está relacionado, quando se fala de criança, batismo está relacionado à fé e arrependimento. E você não pode pegar um bebê, ele não tem do que se arrepender. Então, se ele não tem do que se arrepender, não há necessidade desse bebê ser batizado. Certo? Perfeito. E é por isso que Pedro vai dizer, quando Pedro prega, Pedro vai dizer assim: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário o arrepender, é necessária a consciência do pecado para que você possa se arrepender. Sem essa consciência, você não vai conseguir se arrepender. Entendido? Amém. Há para nós uma prática que, na verdade, é o cumprimento a uma orientação do Senhor, que é a prática da consulta ao Senhor, através da palavra, para o batismo. Por que nós consultamos a palavra para o batismo? Isso é ótimo. Eu digo que eu não gostaria de usar esta expressão de consultamos a palavra. Nós consultamos ao Senhor. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo. Não é um Deus que nos deixa à deriva. Nós servimos a um Deus que tem prazer em falar conosco. Nós servimos a um Deus que nós aprendemos a depender dele para tudo. Nós servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Nós servimos a um Deus que o falar dele é doce, é suave. Que o falar dele é uma direção segura para o crente. Então, quando nós estamos diante de uma situação como essa, como um batismo, e levamos o nome do irmão que deseja se batizar diante do Senhor e oramos apresentando aquele nome diante do Senhor, então a manifestação, seja dos dons espirituais, ou seja da consulta à palavra, seja a maneira pela qual o Espírito Santo quiser manifestar-se acerca daquele irmão que manifestou o desejo de descer as águas, esta manifestação só enriquece o batismo e a salvação, porque é um recurso a mais que nós temos. Eu já tive várias oportunidades de orientações que o Senhor deu, de experiências de irmãos que desceram as águas, e antes de descer as águas foi comunicado a eles os dons que o Senhor deu acerca do batismo. E na verdade eram dons que estavam relacionados, por exemplo, à vida que ele vinha vivendo, às circunstâncias até de lutas, de problemas que ele estava vivendo naquele momento, porque esse é o nosso Deus. Então consultar ao Senhor é uma necessidade do fiel. Consultar ao Senhor é uma necessidade de todo aquele que aprendeu a depender de Jesus Cristo para tudo. E a beleza da obra do Espírito é, nós dependemos de um Deus que fala. O nosso Deus não é mudo. O nosso Deus, ele tem o domínio e o governo. E como é bom nós sujeitarmos a Ele, ao querer dEle, à vontade dEle. Se tudo que Ele fala é sempre bom, por que não sujeitarmos isto? A manifestação do Espírito Santo é uma riqueza, inclusive para aqueles irmãos que descem as águas, que certamente receberão, através dos dons ou mesmo da consulta, uma orientação da parte do Senhor, que enriquecerá ainda mais esse momento do batismo. Glória a Deus. Pastor Anchieta, o membro, o crente, a pessoa, ela entrou na igreja, ela se converteu, ela teve uma experiência com o Senhor. Ela quer se batizar. O que ela deve fazer? Isso é muito bom. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pastor Josias,
para dizer uma coisa que o batismo é uma necessidade, conforme eu disse aqui, é um testemunho do servo diante de todos. Aqueles que entram na igreja e desejam se batizar, eu gostaria de agora me dirigir àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. A esse irmão que já entrou na igreja, a você que teve uma experiência com Jesus, a você que viveu uma experiência singular com este Salvador glorioso, maravilhoso, que está vivo, que está operando no seu coração. E quando esta operação se manifesta em nós, é natural que as pessoas sintam esse desejo. Então, para quem já sentiu esse desejo, para este que a palavra de Deus produziu no coração dele uma transformação, porque a transformação, ela não vem de fora para dentro. A transformação, ela é de dentro para fora. E quem opera essa transformação, o Espírito de Deus, ele transforma através de uma operação da sua palavra. Então Deus usa a sua palavra para agir no coração do homem. E o Espírito Santo opera desta maneira. Quando o homem sente isso, que isso aconteceu na sua vida, automaticamente ele deseja se batizar. E para aquele que está nos ouvindo, pastor Josias, e sente, está na igreja agora e deseja se batizar, procure o seu pastor. Porque não existe nada que alegre mais o pastor do que ver a operação do Espírito Santo e da Palavra de Deus produzindo esse resultado na vida da igreja, que é vidas se rendendo a Jesus. Quando alguém sente o desejo de batizar e vai à frente, ele está dizendo: pastor, eu aceitei Jesus, ele mudou a minha vida. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé, na esperança do Filho de Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E eu quero, como testemunho dessa mudança de vida, eu quero descer as águas. E eu digo como pastor, você também deve ter experimentado muitas vezes isso. É uma grande alegria. É uma grande alegria. Porque a maior alegria do pastor é ver a operação desse grande milagre que é a salvação em Jesus. E o crente por si, ele manifestar-se isso espontaneamente, sem ser induzido, sem ser pressionado, mas ele espontaneamente dizer: pastor, eu gostaria de descer as águas, porque Jesus mudou a minha vida. Glória a Deus. Então, aqueles que nos ouvem e não são batizados e desejam batizar-se, já viveram essa experiência, procurem os vossos pastores. Certamente eles se alegrarão muito juntamente com toda a igreja, porque os salvos, eles são, na verdade, resultado de oração da igreja. Existe uma igreja que ora para Deus operar a salvação. E quando a igreja que ora vê o resultado da oração, aqueles que descem as águas, eles são resultado da oração da igreja. Eu digo lá na minha igreja que o batismo, ele é um culto ao Senhor. O batismo não é um momento onde as pessoas vão andar de um lado para outro, onde as crianças vão estar se movimentando. Não é isso. O batismo é um culto. E é um culto dos mais gloriosos, porque a igreja vai assistir naquele momento o resultado da oração dela. Quantas vezes a igreja está pelas madrugadas orando: Senhor, salva vidas. Senhor, liberta o oprimido. Senhor, completa os lares daqueles irmãos cujos familiares não são crentes ainda. Liberte-os, traga-os para a tua presença. E quando esses descem as águas, ali está o resultado da oração da igreja. Então, aquele momento é um momento singular. É um momento onde toda a igreja ela vai se reunir para ver o testemunho de um servo de Deus que está dizendo: não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Então, está se cumprindo aquilo que está descrito em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, e também para deixar para os aqueles que nos ouvem, nos assistem nesta hora, também a carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 12, sepultados, pois, com Cristo, para que assim como Ele ressuscitou dos mortos, andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Que programa que nos trouxe tantas informações e o conhecimento daquilo que é a bênção do batismo nas águas para o crente, para o servo de Deus
e para a sua igreja. Nós estamos então chegando assim ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Nós queremos agradecer a sua audiência, a você que sempre está conectado com a Rádio e TV Web Manaim e que participa conosco através da TV Web Manaim do programa Conversas Bíblicas. Entre em contato. Não deixe de entrar em contato conosco e dar a sua sugestão através do e-mail contato@tvwebmanaim.com.br. Pastor Anchieta, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Teremos um segundo programa na semana que vem acerca do tema Batismo com o Espírito Santo, ainda com o senhor. Amém. Mas desde já agradecemos a sua presença conosco nesse programa. Amém. Pastor Josias, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito e agradecer também a todos os nossos queridos irmãos e a todos os nossos telespectadores que nos ouvem nesta hora. Que o Senhor os abençoe e que o Espírito Santo possa continuar produzindo e realizando esta grande obra no coração de toda a igreja. Amém. Nos despedimos então de todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.